Olá a todos, meu nome é Ana Cristina e hoje, na edição de 2022 do curso de verão, nós iremos falar sobre hemoglobinopatias, conceito, diagnóstico e tratamento. É um tema muito amplo, então eu terei que, claro, resumir para vocês. Bom, antes de falar em hemoglobinopatias, eu trouxe esse slide para a gente colocar as doenças da hemoglobina dentro de um espectro mais amplo, que é da anemia hemolítica hereditária. Então, todos os defeitos do eritrócito que está aqui, que nada mais é do que a hemácia, nós podemos, então, para efeito de melhor estudá-lo, dividi-lo em 3 compartimentos: a membrana, o conteúdo, que é a hemoglobina, e o seu maquinário enzimático que ele utiliza para manutenção da sua vida. Bom, a membrana pode sim ter defeitos, né, genéticos que vão causar doenças, como a esferocitose e a eliptocitose. E mesma coisa no maquinário enzimático, nós podemos ter os dois mais comuns, deficiência de G6PD e de piruvato quinase. E hoje nós iremos, então, nos aprofundarmos nas hemoglobinopatias, que são defeitos genéticos nas hemoglobinas. E nós temos 2 grandes grupos, as doenças falciformes e as talassemias. E essas anemias hemolíticas, elas são um conjunto de doenças que promovem a hemólise precoce dos eritrócitos. O que é a hemólise? Lise, destruição, hemossangue. Então, o que vai acontecer é que as hemácias que tinham 120 dias de vida no indivíduo normal, aqui a meia-vida está reduzida. Elas são retiradas precocemente da circulação por possuírem um defeito, seja na membrana, no conteúdo, que é a hemoglobina, ou no maquinário enzimático. E a maior parte dessa hemólise vai ocorrer no extravascular. Ou seja, o sistema retículo endotelial, que é mais proeminente no baço, em menor escala no fígado, os macrófagos residentes no baço vão retirar essas células da circulação por elas terem algum defeito. E a hemólise intravascular, que é dentro da circulação, ela é em menor escala, ainda bem porque ela é mais deletéria para o organismo. Olhando mais de perto, essa hemólise extravascular, nós temos aqui então o eritrócito com algum defeito, ou no indivíduo normal, o eritrócito que está próximo aí do seu prazo de validade, 120 dias, ele já possui, né, por exemplo, fosfatidilcerina, que é um marcador de que a célula entrou em apoptose na sua superfície e que vai ser reconhecida pelo macrófago do baço, então ele vai ser fagocitado e metabolizado, né? Então o eritrócito ele vai ser metabolizado, a hemoglobina. Quando a gente fala em metabolismo do eritrócito, a gente fala da hemoglobina, que é 99% da hemácia é hemoglobina, né? Então, a hemoglobina vai ser metabolizada, as cadeias globínicas vão voltar para o pool de aminoácidos, e o M, o grupo M, que é formado pela molécula de ferro central e o anel de porfirina em volta, o ferro vai se destacar do grupo M, vai se ligar à transferrina e voltar para a medula óssea para a confecção de um novo grupo M, e o anel de porfirina vai virar bilirrubina indireta e vai ser conjugada no fígado excretada. Por isso que nos casos onde nós temos um aumento da quantidade de eritrócitos sendo fagocitados pelo baço, nós temos aí a anemia hemolítica. Então, nós vamos ter anemia, uma reticulocitose, que é o aumento da produção da medula óssea para tentar compensar, né? A reticulócito é hemácia jovem, né? Que perdeu o núcleo recentemente. Então, vai haver um aumento da produção da medula óssea, uma reticulocitose para tentar compensar a anemia, icterícia, né? Que é oriunda aí do metabolismo do anel de porfirina, e um aumento do tamanho dos órgãos aí do sistema retículo endotelial, o fígado e notadamente o baço. A hemólise intravascular, ela, como eu disse para vocês, ela ocorre em menor escala. Dentre as hemoglobinopatias, a que mais possui hemólise intravascular é a doença falciforme, que nós temos aí cerca de 20, 30% da hemólise sendo intravascular. E por que o organismo tenta evitar com que ela ocorra? Porque ela é mais deletéria. A hemoglobina livre no plasma, ela é muito danosa ao organismo, porque ela se liga ao óxido nítrico, que é o vasodilatador universal, né? E formando numa reação irreversível metahemoglobina. Então, você perde tanto a molécula de hemoglobina quanto de óxido nítrico. E aí você vai ter tendência a desenvolvimento de hipertensão arterial, hipertensão pulmonar
e outros fatores aí complicadores, né? E isso, claro que é deletério para o organismo. Então, toda a hemólise, quando possível, ela é restrita ao extravascular, muito pouco no intra, por conta de toda essa alteração. E por isso que a hemoglobina ela não é livre no plasma como a albumina, por isso que ela circula dentro de um container que é a hemácia ou o eritrócito, porque sozinha aí no plasma, livre no plasma, ela se liga a outros, né, como o óxido nítrico, causando problemas. Bom, então, todas essas doenças, né, que compõem aí as anemias hemolíticas hereditárias, elas têm um quadro clínico em comum, né, que é a anemia, icterícia, podendo vir a desenvolver pedra na vesícula, que é conhecido como colilitíase, e hepatosplenomegalia. Nos casos mais graves, existe uma repercussão mais sistêmica, como hipertensão pulmonar, retardo no crescimento, na maturação sexual, como ocorre nas hemoglobinopatias, né? Úlcera de perna, etc., que não é patognomônico da doença falciforme, é sim oriundo da hemólise, né, que ocorre nesses pacientes. Bom, e para entender um pouco mais, para a gente mergulhar um pouco mais nas hemoglobinopatias, nós precisamos, antes de mais nada, estudar a molécula de hemoglobina, né? A molécula de hemoglobina A, que é do adulto, que nós temos aí, mais de 95% do nosso sangue, ela é formada por 4 cadeias globínicas, 2 betas e 2 alfas, cada qual com o seu grupo M, que é o anel de porfirina e a molécula de ferro dentro. E o gene responsável pela produção da cadeia beta, ele se encontra no cromossomo 11 e o da produção da cadeia alfa no 16. Então, nós vamos ter esses defeitos na hemoglobina possíveis, né, de ocorrerem. Nós temos 2 tipos, né, portanto, de cadeias, e nós temos, portanto, 2 tipos de déficit de cadeias. O déficit da cadeia beta chamamos de talassemia, beta-talassemia, e o déficit de cadeia alfa nós chamamos de alfa-talassemia. Então, na beta-talassemia, nós temos 2 cenários possíveis, né? Por quê? Porque nós herdamos 2 genes, beta, um do pai e um da mãe. Então, se nós temos uma mutação num único gene, nós vamos ser portadores do traço beta-talassêmico ou beta-talassemia menor. Quando nós herdamos 2 mutações, nós teremos ou um quadro de beta-talassemia intermediária ou o caso de beta-talassemia grave. Vai depender se a mutação é grave ou não, tá? Na alfa-talassemia, nós temos 4 cenários, porque nós temos 4 genes, né? Nós herdamos alfa-1 e alfa-2 do pai e alfa-1 e alfa-2 da mãe. E por quê? Porque a alfa é insubstituível. Então, a natureza é sábia, tudo que ela não tem um substituto natural, ela vai dificultar que a falta ocorra. Então, nós temos aí 4 genes para que não falte cadeia alfa, né? Então, se houver a deleção de um gene, e aqui é muito mais frequente mutação, e aqui no caso da alfa-talassemia é mais frequente deleção do gene, que é a perda de um pedaço do gene. Se nós temos a deleção de um gene, nós teremos um fenótipo normal. A pessoa, o indivíduo não tem anemia, não tem nada. É o que a gente chama de portador molecular do defeito genético, porque ele não se expressa. Quando você tem deleção de 2 genes, nós temos o equivalente ao traço talassêmico, traço alfa-talassêmico. Nós vamos ter uma anemia leve. Deleção de 3 genes, nós vamos ter a alfa-talassemia intermediária, que corresponde à beta intermediária. E a deleção de 4 genes é incompatível com a vida, o recém-nascido vai evoluir para óbito, às vezes óbito fetal, portanto, nós não temos aqui pacientes com deleção dos 4 genes vivendo, muito raramente, quando é descoberto antes, intraútero, dá até para começar a transfusão e ele consegue nascer e sobreviver às custas de transfusão crônica já desde intraútero, mas são casos muito raros, né? E nós temos também a possibilidade de não deficiência de produção dessas cadeias, mas mutações, produção de uma cadeia anômala, né? Que isso vai ocorrer na anemia falciforme, onde você tem uma mutação pontual no gene beta, onde você tem uma troca, né, de aminoácido que vai gerar, então, a hemoglobina S, que nós vamos falar mais para frente. Bom, tanto das talassemias quanto das doenças falciformes, elas têm um padrão de herança mendeliana, ou seja, é necessário que os pais sejam portadores, né, de pelo menos aí
uma deleção ou uma mutação, e aí nós temos essa distribuição. Então, 25% de chance do bebê nascer com hemoglobinopatia, seja ela beta-talassemia ou doença falciforme, 50% de nascer igual aos pais, traço, e 25% de nascer normal. Aprofundando um pouco mais na beta-talassemia, né? Como eu disse, as talassemias, elas ocorrem por um desequilíbrio na síntese das cadeias. A cadeia produzida em excesso, na verdade, é que a outra não está sendo produzida a contento. Então, sobra a cadeia que está normal. E ela vai formar cristais que vão precipitar e vão danificar a membrana. Danificou a membrana, a hemácia, ela entra em apoptose, que é a morte celular programada, sinaliza no seu exterior que ela entrou em apoptose, expressando a fosfatidilcerina, que o macrófago do baço tem receptor para fosfatidilcerina, vai ser feito a ligação, né, receptor-molécula, e aí essa hemácia será fagocitada e retirada precocemente da circulação, causando o quê? Um estímulo muito intenso da eritropoese, que vai tentar, né, com o aumento da eritropoetina, que é o fator de crescimento da série vermelha produzida no rim, vai tentar de toda forma aumentar a produção, né, de hemácia para solucionar, para minimizar o dano, o impacto na anemia e na hipóxia, né, no indivíduo, que é para isso que a hemácia serve, que é transportador de oxigênio, né. Então, o que nós vamos ter nas talassemias é uma eritropoese ineficaz, porque você estimula a produção, mas a produção ela é anômala, a produção ela é patológica, então você não consegue produzir a contento eritrócitos normais. Aqui nós temos, né, o desenvolvimento da produção das cadeias globínicas de acordo com a idade gestacional. Então, no período intraútero, o que nós temos é uma prevalência da hemoglobina fetal, que ela é formada por 2 cadeias alfa e 2 gamas. Quando nós nascemos, então, quando o bebê nasce, você tem um estímulo à troca da cadeia, da produção beta para gama. Mas, doutora, por que isso ocorre? Porque a hemoglobina fetal, ela é própria para a circulação materno-fetal. Por quê? Porque existe uma baixa tensão de oxigênio. Então, a hemoglobina fetal, tendo maior afinidade ao oxigênio, ela consegue fazer o drive, puxar o oxigênio da circulação materna para a fetal e assim oxigenar o feto. Já depois que o indivíduo nasce, ele tem que se especializar na entrega, no delivery, né, de oxigênio para os tecidos. Então, não é interessante, já que nós temos abundância de oxigênio, uma alta afinidade ao oxigênio. Não precisa ter uma afinidade menor para a troca ser mais eficiente, né, no nível dos tecidos, aí diz liberar o oxigênio e pegar o gás carbônico. E vocês veem que a alfa não tem substituto. A gama a beta, ela é substituída pela gama no feto, mas a alfa, ela é a única produzida. Então, aqui só lembrando que a cadeia beta, né, o gene está localizado no cromossomo 11, e aqui nós temos o cluster beta, né, aqui está o gene beta e o gene gama que produz a fetal, né, e a alfa, ela está no outro gene, no outro cromossomo, que é o 16. Bom, como consequência desse desequilíbrio, como eu disse para vocês, vai precipitar, vai danificar a membrana e nós teremos aí uma redução da vida média dos eritrócitos, né? E como que a gente faz o diagnóstico? A triagem neonatal, ou chamada de teste do pezinho, screening neonatal, ela é colhida de todos os bebês entre o 5º e o 8º dia de vida, né? E o que vai acontecer nesses pacientes portadores de beta-talassemia grave? Só vai ter hemoglobina fetal. Por quê? Porque não tem a produção de cadeia beta. Então, o que o neném vai nascer? Vai nascer só com fetal. E aí, claro, vai ter uma redução da produção de cadeia gama, porque a cadeia gama depois não consegue manter a produção intraútero, depois que nasceu, mas só vai ter fetal, porque beta não tem. Então, você vai ter um excesso de cadeia alfa, porque a cadeia alfa está lá no 100% de produção, gama está no 50%, então só vai ter fetal, mas vai sobrar 50% de alfa, que vai precipitar, vai danificar a membrana, e o paciente vai cursar com anemia.
E no sangue periférico, o que nós vamos ver? Nós vamos ver, né, hemácias aí com pouca hemoglobina dentro, que a gente chama de microcítica hipocrômica, né, são pequenas e com pouca hemoglobina dentro, e uma abundância de eritroblasto, que é a hemácia nucleada. Isso é muito comum na beta-talassemia. Já na alfa-talassemia, nós não temos essa eritropoese ineficaz tão evidente, portanto, nós não temos eritroblasto circulante, mas nós temos microcitose e hipocromia. Não era para a hemácia ser desse jeito, era para ela ser levemente ovalado, com o centro, né, como ela é bicôncava, para o centro ser um pouco mais pálido, mas não do jeito que está aqui. E claro que essa expansão da medula óssea, essa eritropoese ineficaz, ela tem que ganhar espaço, porque ela, claro, aumenta tanto a produção que tem que aumentar o espaço da fábrica. E claro que aí você tem o quê? Um distanciamento das tábuas ósseas, né, deformando a face do paciente, causando essa face em face talassêmica que nós conhecemos, com o zigomático vindo para frente, né? E quando a gente vê, na verdade, parece que o osso está maior, mas na verdade o osso está poroso. Antigamente, nós tínhamos até fratura patológica, né? Fratura só por conta do osso tá tão poroso, tá uma casquinha de osso, porque tudo dentro é medula óssea, tentando compensar a anemia. E o tratamento? O tratamento na beta-talassemia grave é a transfusão crônica, né? Transfusão mensal ou ocasional na intermediária. E claro, como nós não temos mecanismos fisiológicos de excreção do ferro excedente que virá, né, dentro das hemácias do doador, né, nós teremos que associar uma terapia quelante de ferro, que retira esse ferro da circulação. Então, esse é o tratamento da beta-talassemia grave. Na alfa-talassemia, nós temos aí só a profilaxia com ácido fólico, né, e uma transfusão ocasional, geralmente durante períodos gestacionais, né, uma mulher portadora de alfa-talassemia intermediária, ela vai com certeza precisar de transfusões ocasionais durante a gestação e quando ela pega uma infecção mais grave, né, mas fora isso não há necessidade. E no caso dos traços, tanto alfa quanto beta não, e também falciforme, não há necessidade de tratamento. Lembrando que o tratamento curativo, o único disponível hoje no SUS é o transplante halogênico de medula óssea, e para o futuro já estão sendo desenvolvidas em estudo aí clínico, fase 2, terapia gênica, tanto para a doença falciforme quanto para a beta-talassemia. Agora vamos nos aprofundar as doenças falciformes. Lembrando que doença falciforme engloba, né, toda a hemoglobinopatia que possui a mutação S, seja ela em homozigose, como é o caso da anemia falciforme, associação da mutação S com a deficiência da produção da cadeia beta, que daria a S-beta-talassemia, a hemoglobinopatia SC, SD, SE, SO-Arabe, tem outras, mas essas são as mais frequentes no país. A mutação é de ponto no gene de beta-globina, localizado no cromossomo 11, uma troca de ácido glutâmico por valina. O ácido glutâmico, ele é hidrofílico, então, ele, em baixa tensão de oxigênio, ele é exposto ao citoplasma, né, que é o meio aquoso, mas ele é hidrofílico sem problema nenhum. O problema é a valina, que é a hora que você troca na posição 6 de ácido glutâmico hidrofílico por valina hidrofóbica, quando baixa a tensão de oxigênio, quando o oxigênio sai da molécula e expõe a valina, ela é hidrofóbica, ela vai se ligar a outra valina para se proteger do meio aquoso, isso com pontes, né, físico-químicas, e formando polímeros. Então, os polímeros que vão o quê? Alterar a conformação bicôncava discoide da hemácia, que é a hemodinâmica mais perfeita e otimizada para a circulação sanguínea, numa célula disforme em forma de foice, né, mas formas bizarras, que vão causar muito turbilhonamento aí na circulação e, claro, causar vasoclusão. Então, a vasoclusão, ela pode ocorrer a qualquer momento, por quê? Porque desoxigenação ocorre a todo momento, a troca de oxigênio por gás carbônico, ela ocorre a todo momento, né? Então, a baixa de tensão de O2 dentro da hemácia ocorre, e passando nos sinusoides esplênicos e nas arteríolas e nas vênulas, é onde você tem um maior tempo de exposição e de troca de oxigênio com o tecido, e aí que vai causar a falcização na sua maior parte das vezes. E nós temos períodos, né, sazonais,
onde nós vemos uma intensificação das crises vasoclusivas nos pacientes com aumento da busca aí por pronto atendimento, que é no inverno, por conta das infecções dos tratos respiratórios, né, Covid, etc., gripe, e no verão por conta da desidratação. Então, mediante uma infecção, você tem aumento da extração do gasto energético do organismo e da extração de oxigênio, então causando mais hipóxia. E na desidratação, a mesma coisa, você lentifica o fluxo, aumenta a troca gasosa com os tecidos, diminui a tensão de oxigênio nas hemácias, favorecendo aí a falcização das hemácias, a adesão ao endotélio, que já tinha leucócito e plaqueta pré-ativado, e lá também já aderido, culminando com a vasoclusão. E a vasoclusão vai causar dor, então o paciente chega com dor na perna, você olha a perna, não tem sinal de inflamação, não tem sinal flogístico, mas é porque a vasoclusão ela é profunda, de musculatura profunda ou intraóssea. Então o paciente vai ter dor e claro que essas hemácias serão retiradas da circulação, então vai piorar, geralmente na crise vasoclusiva o paciente piora, né, da anemia, porque essas hemácias serão destruídas, e piora, né, a hemólise, ou seja, aumenta a icterícia, que é oriunda aí do metabolismo da bilirrubina. E o diagnóstico? Igualmente, a beta-talassemia grave é na triagem neonatal, né? Aqui o traço é pego também na triagem neonatal. Na beta-talassemia, só os casos graves. Aqui não, aqui o traço falciforme, o traço C, o traço D, ele é detectado. Por quê? Porque é mais fácil, porque aqui não é uma diferença de produção, aqui é uma produção de uma outra coisa. Então, pequenas produções que sejam, elas já aparecem, né, no exame. E o estudo da hemoglobina na triagem neonatal é feita por HPLC, que é a cromatografia líquida de alta resolução, ou por focalização isoelétrica, mas a maior parte dos locais usam HPLC, que é mais automatizado, menos técnico dependente. E nós temos depois estudos confirmatórios, então o paciente ele é detectado na triagem neonatal do HC, encaminhado para nós, e nós iremos então confirmar com o HPLC, com outro kit que a gente utiliza, né, e confirmar a presença da hemoglobina S com teste de solubilidade e a eletroforese. Aqui, como eu disse, né, as hemácias em forma de foice, dá para ver no esfregaço de sangue periférico, isso é uma lâmina de sangue periférico. Também podemos ter eritroblasto em circulação, quando você tem uma crise, né, vasoclusiva intensa, com uma hemólise mais proeminente, né, e aqui uma eletroforese mostrando aqui a banda da hemoglobina S, e a banda da hemoglobina S, mas vocês veem que pode ser S ou D. Doutora, é S ou D? Só com eletroforese em pH alcalino a gente não sabe. Então, a gente tem que partir para outro teste, como o HPLC, que já discrimina o pico da hemoglobina A, da A2, da S, da C, ou também juntando o teste de solubilidade, porque o teste de solubilidade ele só vai dar positivo, só vai ficar turvo quando a hemoglobina não se solubilizar ao meio. E quem faz isso? Ó? A mutação falciforme, a S, a hemoglobina S, somente. Então, nós sempre temos que lançar mão de 3 exames, porque nós não estamos vendo genotipicamente o paciente, a gente não está pesquisando a mutação, então nós temos que ter mais cuidado. Nós temos que fazer um joguinho de testes para termos certeza de que nós estamos ali frente a um paciente com mutação falciforme. O HPLC, o teste de solubilidade e a eletroforese, mostrando, por exemplo, aqui, aqui no caso o SC, a banda da S e a banda da C. O tratamento da doença falciforme, ele é composto também de um tratamento profilático indispensável nas crianças, isso mudou a história de vida, né, dos pacientes falciformes, antigamente, quando nós não fazíamos nada disso, mas mais da metade das crianças morria antes dos 5 anos de idade. Isso ainda, infelizmente, ocorre na África, né? E agora não, agora com a triagem neonatal, nós sabemos precocemente quem tem a doença, e antes da criança desenvolver, né, sinais e sintomas, a gente já começa a fazer o segmento e a fazer a profilaxia. Com folato, para nos envolver uma anemia megaloblástica junto, já que a medula óssea está hiperproducente, vacinação contra germes especiais, os encapsulados, meningo, hemófilos e pneumo, penicilina, né, geralmente PENV oral, que a gente faz obrigatoriamente até os 5 anos de idade, e orientar muito bem essa mãe para sempre levar a criança com febre alta, com palidez extrema ao pronto-socorro. Tratamento direcionado à doença de base, nós temos de controle,
hidroxiureia para a maioria dos pacientes, transfusões crônicas de sangue, transfusões tanto para complicação aguda, para complicações crônicas mais graves, né? A maioria dos pacientes usa hidreia, uma minoria, 10 a 20% dos pacientes é que encontram-se em transfusões porque tem complicações mais graves, por exemplo, vasculopatia e AVC. E nós temos aí novos medicamentos surgindo no mercado, né? Que ainda não entraram para o rol de medicamentos disponibilizados no SUS, por isso que eu não vou falar aqui. E também que nós temos já como única modalidade curativa é o transplante halogênico de medula óssea, como eu disse para vocês, na beta-talassemia também, de irmão, então é aparentado, HLA 100% compatível, né? Então é a única modalidade que está aceita no SUS para os pacientes, né? A fonte pode ser medula óssea ou cordão umbilical, mas tem que ser de um irmão HLA 100% compatível. Ele pode ter o traço falciforme, mas não pode ter a doença. E para o futuro, além desses novos medicamentos que estão aí entrando no mercado, tem até um já aprovado pela Anvisa, mas ainda não está no SUS, é a terapia gênica também, né? Além dos medicamentos, a terapia gênica está avançando, né, no mundo. Ela ainda é experimental no mundo, né? Porém, novos estudos estão sendo feitos, existe um aprimoramento, né, nas técnicas de edição gênica, que com certeza vão baratear e vão melhorar o desenvolvimento da terapia gênica nos próximos anos, que aí é mais uma modalidade terapêutica, tanto para beta-talassemia quanto para a doença falciforme. Aqui a bibliografia utilizada, que eu utilizei para fazer a aula e recomendada para leitura, se alguém quiser se aprofundar mais no tema, da talassemia. E aqui a bibliografia utilizada e recomendada para a doença falciforme. Muito obrigada pela atenção de vocês.